Fala, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Vamos falar dele, Juan de Neno, o cara que chegou de mansinho no São Paulo, sem muito burburinho, mas que já virou pauta em todo o canto do Morumbi. E por que isso? Porque esse argentino, que não era tão conhecido assim, já tá mostrando serviço. Tá jogando sério, tá resolvendo. E mais, já deixou o Caleri pra trás nos números. De Neno não veio como coadjuvante. Ele veio com bagagem. A história dele começa lá no Racing, quando ainda era uma promessa. E quem treinava ele lá? Luiz Zubeldia, o mesmo Zubeldia que agora comanda o São Paulo. Coincidência? Que nada! É conexão pura, é entrosamento dentro e fora do campo. Desde que vestiu o manto tricolor, de Neno mostrou que sabe o tamanho da camisa. Não se esconde do jogo. Vai pra cima, chuta com firmeza, se movimenta o tempo todo. É aquele tipo de centroavante que aparece pro jogo. E olha, a torcida já percebeu isso. A galera tá começando a ver ele com outros olhos. Vamos aos fatos. Porque o futebol também se mede nos números? De Neno já participou de mais gols que Caleri nesse início de temporada? Isso mesmo! Com menos partidas ele já marcou mais vezes e deu mais assistências. Não dá pra tapar os olhos. Não é só paixão de torcedor, é dado concreto. E não estamos falando de qualquer um. Caleri, que é idolatrado, é raça pura. Mas hoje de Neno tá com mais entrega. É simples. E isso tem que ser valorizado. O que o torcedor quer é resultado. É gol! É briga por taça. E se o argentino novo tá entregando mais, tem que estar em campo. Zubeldia conhece de Neno como ninguém. Ele sabe tirar o melhor dele. Sabe onde colocar, como motivar, o que dizer. Essa conexão que começou lá na Argentina tá se repetindo aqui e com sucesso. É algo que a gente não pode ignorar. Dentro de campo, de Neno é inteligente, ele se mexe para criar espaço, atrai a marcação, se posiciona com precisão, não é aquele atacante fixo, ele joga junto, constrói jogadas. Isso muda tudo num time que às vezes tem dificuldades para criar. Outro detalhe, a frieza na finalização. De Neno não costuma errar. Recebeu bem, vai levar perigo. E isso é diferencial. Quantas vezes já vimos atacante nosso se enrolar na cara do gol? De Neno não é desses, pô. Fora de campo, simples, dedicado, focado, nada de estrelismo. Não chegou se achando, chegou calado na dele, conquistando espaço com futebol. Isso é o que a torcida gosta de ver. O mais impressionante é a adaptação rápida. Parece que tá no São Paulo há muito tempo. Já entendeu o clube, o peso da camisa, o ambiente do Morumbi. Isso mostra personalidade. Não se intimida fácil. Muitos duvidaram. Achavam que ia ser mais um estrangeiro que não engrena. Mas de Neno tá mostrando que não é qualquer um. Tá ganhando espaço. Tá querendo ser protagonista. Dá pra ver que ele se entrosou bem com o grupo. Tem sintonia no vestiário. E isso pesa. Futebol também é relação. É clima bom no elenco. E nesse ponto, ele tá indo bem. A pergunta é inevitável. Dá pra jogar ele e Caleri juntos? Talvez sim. Mas hoje, se for pra escolher um, o momento é de Neno. Isso não é diminuir o Caleri, é só reconhecer quem tá melhor. Temos um ataque disputado. E isso é ótimo. Força os jogadores a se superarem. Ninguém pode ficar na zona de conforto. E com de Neno jogando desse jeito, vai ser difícil tirá-lo. A torcida tá empolgada. Com razão! Há quanto tempo não víamos um atacante novo causar tanto impacto? De Neno tá virando querido, tá conquistando a massa. E isso é o primeiro passo para virar ídolo. O entrosamento com Zubeldia é uma carta na manga. Um treinador que conhece o jogador, que aposta nele, isso gera confiança. E o retorno tá aí. Gols, passes decisivos, grandes partidas. E que bela contratação da diretoria. Quando foi anunciado, ninguém deu muita moral. Agora tá aí calando os críticos. Foi um acerto, barato, eficiente e promissor. É desse tipo de contratação que o torcedor quer. Na Argentina já falavam bem dele. E agora a gente entende por quê. É um atacante completo, forte, técnico, bom finalizador. E ainda pode evoluir. Tá só começando. Imagina no auge. Ainda. Tem muito campeonato pela frente. Mas o que ele já mostrou é animador. Se seguir nesse ritmo, vai ser um dos nomes do ano. E pode escrever seu nome na história do clube.
Falta levantar taça, mas o caminho está sendo trilhado e ter um camisa 9 em grande fase é fundamental. Time campeão precisa de matador e hoje esse cara é o Dineno. Se continuar com foco trabalhando, sério, vai longe. O momento é dele e o torcedor tá junto, tá confiando. Porque o futebol que ele tá jogando enche os olhos. Comparar com Caleri é inevitável, mas não precisa criar racha. São dois excelentes jogadores, cada um com seu estilo, mas hoje Dineno tá na frente. E isso tem que ser dito. O futebol não perdoa, mas também premia quem faz por merecer. Dineno tá colhendo os frutos porque se entrega, porque respeita o clube, porque é profissional. O São Paulo vive de grandes nomes e Dineno pode ser o próximo. Ainda é cedo, claro, mas os sinais são claros. Se seguir firme, vai deixar sua marca. Vai ser lembrado. O torcedor quer isso. Quer ver raça, entrega, decisão. Dineno, até aqui, tem feito tudo isso. Tá honrando o escudo. Tá dando orgulho. É bonito ver um jogador se identificar tão rápido. Parece que nasceu para jogar aqui. Quando isso acontece, a chance de dar certo é enorme. É só deixar ele brilhar. A disputa com Caleri e reforço só faz bem. Eleva o nível. Quem ganha é o São Paulo. 2 artilheiros disputando espaço. Isso fortalece o elenco. E se Zubeldia conseguir encaixar os dois juntos? Aí é dinamite. Porque juntos, bem abastecidos, são mortais. Goleadores natos. Mas o foco agora é o presente. E o presente se chama Dineno. Um cara que chegou devagar e já virou peça-chave. Tá empolgando a arquibancada. Tá fazendo a torcida sonhar. Não tem como ignorar. Ele merece reconhecimento. Tá mostrando futebol. Tá sendo decisivo. Tá liderando o ataque e que siga assim. Que evolua ainda mais. Que marque muitos gols. Porque a torcida já comprou a ideia. Já abraçou o cara. Esse argentino tem estrela de Neno e Zubeldia. Reencontro no momento certo. Uma parceria que pode render frutos lindos pro São Paulo. E a gente vai acompanhar tudo de perto. A expectativa cresce. A confiança também. Porque o torcedor quer o tricolor no topo e para isso precisa de gente como o Dineno. Comprometido, eficiente, com alma. É prazeroso ver ele jogar, né? É animador. E se depender da torcida, vai longe. Porque aqui, jogador que honra a camisa ganha respeito. E Dineno já tá no caminho certo. Então é isso. Fiquemos atentos. Sigamos apoiando. Porque esse argentino tem tudo para ser mais um nome gigante na nossa história. E que seja com muitos gols e conquistas. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Começou a circular nos bastidores uma fala que deixou muitos torcedores do São Paulo intrigados. O técnico do Vasco, Fernando Diniz, teria desejado sorte a Lincoln, jovem promessa que está ganhando espaço no São Paulo FC, e o gesto ainda, que simples, carregou consigo uma onda de especulações e suposições que vem agitando o Morumbi e mexendo com o imaginário da torcida tricolor. Diniz, que já passou pelo São Paulo e tem uma história marcada por altos e baixos no clube, conhece bem os bastidores do tricolor. Sua fala, ainda não confirmada oficialmente, teria ocorrido em um contexto de bastidores e caiu como uma bomba entre os jornalistas esportivos e influenciadores que cobrem o futebol paulista e carioca. A suposta declaração teria sido feita em um tom amistoso, porém repleto de simbolismo. Dizer boa sorte a um jogador que está prestes a ganhar mais minutos no time principal do São Paulo pode parecer algo comum, mas vindo de Diniz, um técnico com estilo emocional e um histórico recente no clube, há quem veja uma espécie de bênção ou até mesmo um sinal de algo maior por vir. Lincoln, tratado como joia pela torcida são paulina, vive um momento especial em sua trajetória. Depois de boas atuações na base e treinos consistentes no profissional, começa a chamar a atenção de Zubeldia, que já prepara o garoto para voos mais altos. E agora, com essa suposta mensagem de apoio vindo de Diniz, o clima de mistério e otimismo aumentou. É impossível ignorar o passado recente entre Diniz e o São Paulo. Apesar de não ter conquistado títulos durante sua passagem, ele deixou uma marca profunda no clube. Principalmente pelo estilo de jogo ousado e pelas chances
Dadas a jovens talentos, muitos dos garotos promovidos por Diniz continuam brilhando no futebol nacional e internacional. Por isso, quando um nome como Fernando Diniz elogia ou demonstra apoio a uma nova promessa tricolor, os torcedores logo ligam os pontos. Afinal, Diniz sempre foi conhecido por enxergar o talento onde poucos viam, e sua sensibilidade para lidar com jovens atletas foi uma das marcas registradas de sua carreira. Lincoln, que já vinha sendo comparado por parte da torcida a nomes como Antony e Marquinhos, agora ganha mais um elemento para sua narrativa de ascensão. A fala de Diniz, se confirmada, entra para o hall de episódios que elevam a expectativa sobre o que esse garoto pode fazer com a camisa do São Paulo. A torcida, claro, não perdeu tempo. Nas redes sociais, memes, comentários esperançosos e até comparações com antigos pupilos de Diniz começaram a pipocar. Há quem diga que essa sorte desejada tem algo de místico, como se fosse um selo de aprovação de alguém que conhece os caminhos tortuosos do futebol brasileiro. Não faltam exemplos de jogadores que, após palavras de apoio ou gestos simbólicos, deslancham em suas carreiras. No São Paulo, isso já aconteceu diversas vezes. E agora, o nome de Lincoln começa a ser citado em rodas de conversa, mesas redondas e grupos de WhatsApp como o próximo da fila. Zubeldia, atento a todo esse burburinho, tem se mostrado confiante no talento do jovem. Segundo fontes internas, o treinador argentino gosta do perfil técnico e agressivo de Lincoln, enxergando nele uma peça que pode desequilibrar partidas travadas. E com o São Paulo disputando várias competições em 2025, o elenco precisa de soluções criativas. A entrada de Lincoln no time principal pode acontecer mais cedo do que muitos imaginam. A fala de Diniz pode ter vindo em um momento chave, quando o jogador está prestes a ser lançado, quando a expectativa da torcida já é alta e quando o clube precisa de renovação ofensiva no elenco. Além disso, há quem acredite que Diniz tenha visto Lincoln jogando em alguma partida da base ou até mesmo tenha trocado mensagens com o jogador nos bastidores. Mesmo treinando o Vasco, Diniz nunca escondeu seu carinho por jovens talentos, muito menos por aqueles que vestem a camisa do São Paulo. O fato é que esse episódio mexeu com os ânimos no Morumbi. O torcedor do São Paulo, apaixonado por revelações da base, vê em Lincoln uma nova chance de se encantar com o futebol arte, aquele que surge de Cotia e se espalha pelo Brasil e pelo mundo. E se Lincoln tiver mesmo o toque de Midas, que alguns acreditam a Diniz, podemos estar diante de um dos grandes nomes dos próximos anos. Os torcedores mais supersticiosos, inclusive, começaram a puxar dados e coincidências entre outros atletas que receberam votos de sorte de Diniz e acabaram brilhando. Esse tipo de rumor mexe com o emocional da torcida, mas também influencia diretamente a confiança do jogador. Sabe-se que para um jovem da base dar certo no profissional, apoio psicológico e ambiente positivo são fundamentais, e uma fala como essa, ainda que breve, pode ser combustível poderoso. No elenco atual, Lincoln já ganhou o respeito de jogadores experientes. Há quem diga que seus treinos têm impressionado atletas como Rafinha e Luciano, que o tratam como um garoto iluminado. Internamente, o clube trabalha com cautela, mas não descarta acelerá-lo dependendo do rendimento nos próximos jogos. Torcedores, por sua vez, já começaram a pedir sua titularidade em jogos do Brasileirão ou da Copa do Brasil. A pressão aumenta, mas ao mesmo tempo, o entusiasmo da arquibancada pode dar ao jovem um apoio que poucos recebem tão cedo. Mesmo que a fala de Diniz não se confirme oficialmente, ela já cumpriu seu papel. Colocou Lincoln no centro da discussão. E isso, para um jovem que sonha com o estrelato, é o primeiro passo para virar manchete por seus feitos dentro de campo. No São Paulo, tradição e futuro caminham juntos. E quando uma joia da base começa a ganhar visibilidade, a história costuma ser escrita com emoção, suor e às vezes com pitadas de misticismo, como esse episódio sugere. A relação entre Fernando Diniz e Cotia nunca foi de ruptura. Mesmo fora do clube, seu olhar para os garotos que crescem nas categorias de base do tricolor parece seguir atento. E Lincoln, ao que tudo indica, entrou nesse radar. Seja apenas uma gentileza, um gesto simbólico ou algo maior, o desejo de sorte vindo de um ex-treinador tem peso,
ainda mais quando envolve um clube com a pressão e a tradição do São Paulo FC. Enquanto isso, Lincoln segue treinando, focado e determinado. Seu nome já circula nos bastidores da comissão técnica como opção viável para momentos decisivos. E agora, com esse rumor ganhando força, os holofotes já se voltam com mais intensidade sobre ele. Os próximos capítulos dessa história podem ser ainda mais empolgantes. Se Lincoln corresponder em campo, os torcedores terão mais um ídolo, nascendo diante de seus olhos. E se tudo isso começou com boa sorte, então que venham mais palavras assim. No futebol, pequenos gestos podem mudar destinos. E quem sabe esse seja o início da lenda de Lincoln, o garoto que recebeu votos de sorte e respondeu com gols, dribles e emoção para a torcida tricolor. É cedo para afirmar onde essa história vai parar. Mas é certo dizer que, a partir desse momento, Lincoln já entrou no imaginário da torcida são paulina e, com Fernando Diniz, mesmo à distância, abrindo simbolicamente esse novo capítulo, tudo parece ainda mais promissor. O São Paulo, como sempre, acredita em seus meninos. E Lincoln, com talento, humildade e um suposto empurrãozinho verbal de Diniz, pode estar prestes a escrever uma das mais belas páginas recentes da história do clube. Agora, resta ao torcedor observar atentamente, apoiar e sonhar, porque quando um talento encontra o momento certo, até um boa sorte pode soar como profecia. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!